News CNN. Isso é jornalismo em tempo real, minha gente. A gente tinha um break news na Europa da conversa da Ucrânia com os Estados Unidos e um break news aqui no Supremo Tribunal Federal. Como eu anunciei, faltava um voto para a maioria e chegou. O Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para recusar o recurso da defesa dos denunciados pelo plano golpista para impedir os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de participarem do julgamento da semana que vem da primeira turma da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. Nós tínhamos 5 votos, agora temos o 6º voto. E eu quero saber da Luísa Martins, se ela estiver aqui conectada, de quem foi esse 6º voto? Eu estou abrindo aqui para olhar, Uribe, porque a nossa setorista Isabela Cavalcante está acompanhando aqui, mas aqui é tempo real, como você disse, né? Claro. A gente já sabe de cor o número do processo, a gente já entra aqui para ver, e eu digo aqui para vocês em 1 segundo, ó, o julgamento começou. Barroso, Moraes, Gilmar, Zanin, Toffoli, Edson Fachin. Edson Fachin, faltava então. É o 6º voto nesses julgamentos que ocorrem ao mesmo tempo, né, e que discutem aí se Dino, Zanin e Moraes devem ser afastados do julgamento. É claro que já havia, né, Uribe, Tainá, uma perspectiva de que haveria essa maioria, né, que não haveria motivo ali nos bastidores do tribunal, já era considerado como certo de que não haveria motivo para afastar esses ministros de participarem do eventual julgamento, do julgamento da denúncia que já está marcado aí para a próxima semana. A gente lembra que, obviamente, nos casos que pedem o impedimento de Dino não vota. Então, nesse caso, vão ser apenas 10 votos. E é justamente o que eu abri agora para checar quem tinha votado. Então, Dino aqui consta como impedido, não participa desse processo, mas já tem o voto do ministro Barroso, junto com Moraes, Gilmar, Zanin, Toffoli e Edson Fachin. Pelas minhas contas, faltam o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia, enfim, agora tem que fazer a matemática aqui, mas de qualquer maneira já houve... Mas é interessante, Luísa, que você fala que o Dino se declarou impedido e o Zanin não, né? Se declarou, seu próprio impedimento. Isso, exatamente. Quando envolve um pedido... É porque são processos separados, né, Uribe, Tainá? Tem um que é só sobre o Dino, outro que é só sobre o Zanin e outro que é só sobre Moraes. Então, no que pede o impedimento de Dino não vota. No que pede o impedimento de Zanin não vota porque envolve ele próprio, né? Não teria porquê. No mesmo caso, no pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não vota. Então, claro que fica um pouco confuso porque todos estão acontecendo ao mesmo tempo e os ministros têm colocado seus votos separados ali nos 3 casos. Na verdade, são 4 casos, porque 2 deles falam especificamente sobre Dino, repete a alegação de impedimento do ministro Flávio Dino, mas, de qualquer maneira, já houve uma maioria formada para mantê-los aptos, né, a julgar essa denúncia. Lembrando que a primeira turma ela é formada por apenas 5 ministros, né? Então, tem o ministro Cristiano Zanin, o ministro Flávio Dino, o ministro... Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, é um colegiado muito pequeno e, por exemplo, se Dino e Zanin fossem afastados deste julgamento, ficaria com 3 votos, 3 ministros apenas participariam desse julgamento, né? Então, teria ali algum tipo de inconveniente que tornaria um caso bastante sui generis, assim, seria um caso bastante diferente, mas já era considerado algo certo, né, que os ministros votariam para manter a habilidade, digamos assim, a aptidão de Dino, Zanin e Moraes para julgar esses casos, porque, como a gente sempre tem dito, e essa é a alegação da maioria dos ministros nesse caso, esses crimes que são atribuídos aos denunciados pela Procuradoria-Geral da República são crimes cometidos contra a coletividade, que é a tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, não é porque Moraes seria uma vítima daquele plano, daquele punhal verde e amarelo que previa o assassinato das autoridades, que ele estaria automaticamente impedido de ser o relator ou, eventualmente, de julgar o caso. Porque, afinal, são crimes que são cometidos contra a democracia brasileira como um todo, né? Não são cometidos contra um ou outro ministro. E até o ministro Barroso sempre costuma dizer isso, Uribe, Tainá. Não sobraria quase ninguém para julgar Bolsonaro se isso fosse
fosse ser levado em conta. Afinal, Bolsonaro costumava atacar, criticar praticamente todos os ministros do Supremo, à exceção dos que ele próprio indicou, por, enfim, as decisões, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral. Então, na época, Moraes tinha sido presidente do TSE, foi muito criticado. O ministro Edson Fachin, antes do ministro Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, também tinha sido muito atacado por Bolsonaro. Depois, o próprio Barroso, em inúmeras oportunidades, com toda aquela discussão sobre o voto impresso que precedeu as eleições de 2022, também foi muito criticado. Então, ficaria difícil declarar o impedimento de todo mundo apenas porque seriam ali desafetos, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro.